A paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois é chegar até vós o reino dos céus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. A Bíblia diz assim: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e teme ao seu nome. O dever do homem, de todos os homens, é de amar a Deus e guardar os seus mandamentos, buscar ao Senhor e andar na sua retidão da sua palavra. Vou ler aqui em Atos capítulo 4, onde os apóstolos Pedro e João foram levados para dar testemunho desta palavra e para expor que convinha obedecer a Deus, convinha pregar aquilo que está escrito a respeito dele, porque ele deu assim à sua igreja esta autoridade e poder para poder pregar as boas novas da salvação de Cristo Jesus. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que, reunidos em Jerusalém, os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles ficaram maravilhados quando ouviram Pedro falar com tanta ousadia, e o apóstolo João, juntamente com o apóstolo Pedro, falar que Deus o ressuscitou, Jesus Cristo, em meus mortos, pois foi mesmo os religiosos que crucificaram Jesus. O povo de Deus, o povo israelita, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não não conheceram a luz que veio clarear o homem. Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías, que Deus estendeu as suas mãos todos os dias para um povo contradizente, um povo rebelde. Todos os dias Deus estendeu as suas mãos como auxílio, como ajuda, como socorro para um povo que desprezou
até ao ponto de crucificar o seu amado Filho, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos foram destituídos desta glória, separados desta glória de Deus. Todos nós fomos separados da glória do unigênito do Pai. Mas lá em João, a Bíblia diz que a glória do Filho, a glória de Deus no Filho foi mostrada aos homens, manifesta aos homens. O próprio Jesus deixou a sua glória, deixou a sua majestade, deixou o seu manto real, a sua coroa de glória, os seus pés semelhantes a latão reluzentes, os seus olhos como chamas de fogo, a sua boca que tem uma espada de dois gumes, a sua voz como voz de muitas águas, a sua coxa escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo isso ele deixou, esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem e fez servo dos homens para cumprir a promessa que Deus fez ao seu servo Abraão. A descendência de Abraão, Deus ressuscitaria o Cristo, suscitaria um Cristo para poder resgatar o homem da sua vã maneira de viver, do homem pecador, o homem miserável. Veio Jesus na plenitude dos tempos, nascido de mulher, sob a lei. Ele veio para cumprir aquilo que estava escrito na lei de Moisés, o que estava escrito na lei dos profetas, o que estava escrito, tudo isso para o cumprimento destas santas, sagradas escrituras. Pois convinha que o Cristo padecesse, fosse humilhado, fosse entregue nas mãos de homens pecadores. Mas o que o homem não entendia, o que o homem não estava conseguindo entender, era o propósito de Deus. Quem jamais imaginaria que Deus iria dar o seu Filho único para morrer numa cruz, para resgatar a humanidade da condenação do inferno? Qual o homem capaz de imaginar a tamanha poderosa sabedoria de Deus, de capaz de dar o seu único Filho para remir os pecados da nação de Israel, do povo israelita e do povo que clama ao seu nome? Pois a Bíblia diz que Deus foi procurado por aqueles que não procuravam a Ele. Deus foi achado por aqueles que não perguntavam por Ele. É o povo que Deus escolheu. Somos escolhidos de Deus para resgate da salvação, da vida eterna. Porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus é vontade absoluta de Deus. E quando Deus determina que quer fazer alguma coisa, Ele faz segundo a sua palavra. Pois Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não aconteceria, falaria e não sucederia. Deus, quando fala, Ele cumpre, pois Ele zela sobre a sua palavra para fazer a cumprir. Assim como a minha palavra sai da minha boca e não volta para mim vazia, mas vai fazer o que me apraz fazer, e para cumprir aquilo a que a enviei. A palavra de Deus prospera aonde Deus determinou. Se Deus determinou a cada homem viver uma só vez, e depois que morrer, seguir-se ao juízo final, nós não podemos querer desfazer aquilo que Deus já determinou. Como aqueles homens não queriam acreditar na mensagem do apóstolo Pedro, na mensagem dos apóstolos, que Deus foi aquele que ressuscitou seu Filho amado e meus mortos. E eles pregavam a mesma mensagem do apóstolo Paulo, a ressurreição e Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, conhecido entre uma sociedade que tão somente conhecia Jesus como filho do carpinteiro, como filho da Maria. Mas Jesus é além disso mais. Ele, além de ser filho da Maria e do simples carpinteiro, Ele é o próprio Filho de Deus, prescrito nas Escrituras e falado pelo apóstolo João em seus livros, nas suas epístolas. Mas como a Bíblia diz que muitos ouviam esta pregação, uma parte cria e outra parte não acreditava. Principalmente os que não criam eram os religiosos, aqueles fanáticos pela religiosidade, aqueles fanáticos pela igreja que tanto defendia. Mas quando Pedro e o apóstolo João estavam expondo o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles começaram a indagar e perguntaram para eles, porque no evangelho de Atos, aliás em Atos 3, eles fizeram um grande milagre que foi notário a todo Israel. Em Jerusalém se ouviu a notícia
que eles curaram um homem a cujo tempo, 40 anos, estava enfermo. E eles fizeram isso em um nome de Jesus Cristo. Pedro, quando olhou para aquele homem, falou, e ele mendigava, pedia esmola todos os dias. E ele olhou para Pedro e para João, cabisbaixo, triste, abatido, angustiado, porque muito tempo estava ali paralítico, não podia andar. 40 anos jazia esta enfermidade com ele, praticamente a vida inteira. 40 anos na Bíblia é o tempo da peregrinação do povo que andou diante de Deus. 40 anos é o tempo da peregrinação de cada homem. E quando aquele homem, ele se deparou com o apóstolo Pedro, cheio da virtude, do poder do Espírito Santo de Deus, ele não conhecia quem exatamente eram aqueles dois, como os príncipes sacerdotes também não conhecia, como os anciões não conheciam, e como os sacerdotes, os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Alexandre e o outro, não conhecia quem era Pedro. Passaram a conhecer quando eles executaram este grande e maravilhoso milagre, parte de Jesus Cristo, dado por Deus, a unção e a virtude do santo poderoso Espírito Santo. E eles declararam, levanta e anda, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo, toma, levanta e anda. E aquele homem começou a saltar, a glorificar a Deus, entrando dentro do templo, e ia lá glorificar a Deus, bem dizer ao Senhor que o curou desta terrível enfermidade. A enfermidade que mais afeta o ser humano, que não consegue entender o porquê tantas circunstâncias acontecem na vida dele, o porquê de muitas coisas, o porquê de tantas as coisas têm acontecido na sua vida, no seu modo de viver. É a principal doença, a doença da alma, a dor da espinha dorsal do homem. O espírito do homem fica quebrantado, fica contrito, e ele não suporta entender o que quer realmente Deus fazer na vida dele. Uma transformação plena, eficaz e poderosa, que tão somente vem pelo nome de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Redentor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando o homem recebe esta marca, o precioso sangue de Jesus derramado sobre a sua vida, os pecados deles imediatamente são apagados. O profeta Isaías falou que Deus, assim como lança no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais, assim também é quando Jesus, o seu sangue vem sobre o homem mais pecador da face da terra, seja ele quem for, seja ele traficante, bandido, seja ele estrupador, seja ele pedófilo, seja ele quem for, adúltero, prostituta. O sangue de Jesus, quando cai na vida do homem que reconhece os seus pecados, que confessa os seus pecados aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o sangue dele tem poder para perdoar pecados. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo Jesus, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro falou que não foi por prata e nem por ouro que nós fomos resgatados, nem por coisa corruptível, mas foi pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O único sangue que tem poder de perdoar pecados é o sangue de Jesus. O único sangue que tem poder de purificar o homem pecador é o sangue de Cristo Jesus. O único sangue que pode lavar o homem do seu pecado é o sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos pregando aqui arrependimento, salvação e a transformação que só vem pelo nome de Jesus. É esse poderoso, magnífico e extraordinário nome que é sobre todo nome. Todo nome que se nomeia, falou o apóstolo Paulo, o nome de Jesus está acima de qualquer tipo de nome, pois o nome dele é poderoso, o nome dele é imbatível, o nome dele há remissão de pecados, no nome dele há regeneração, no nome dele há esperança. Só o nome poderoso de Jesus. Por isso que ele convida qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer estado, em qualquer cidade. Ele convida o mesmo convite que quando ele esteve aqui na terra passando, e ele pregava uma mensagem mansa e suave. A sua pregação era uma das mais belas pregações, eloquentes e verdadeiras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala em Mateus 11, em versículo 28 e 29 e 30, dizendo: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Só Jesus tem esse poder de transformar o homem pecador. Paulo considerava-se o mais pecador de todos os apóstolos, de todos os homens, pois ele fala assim: eu que sou a principal pessoa, o principal culpado da morte dele, porque eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Deus vivo, persegui e coloquei muitos em prisões, a igreja primitiva, a igreja do Deus dos exércitos. Paulo considerava-se estimado a nada perante o poderoso, glorioso ser que é Jesus Cristo. Mas hoje o homem não está nem aí para ele. Ele que observa cautelosamente, ele que observa a vida do homem que leva aqui aleivosamente, o homem que leva aqui a vida dele designado pela soberba da vida, pelos prazeres desta vida, pelas momentâneas e passageiras aventuras que o homem está vivendo aqui na terra. Ele está atento, observando tudo que o homem faz, tudo que é bom e tudo que é mal, está sendo escrito no livro das obras. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, versículo 15, que aquele que não foi achar escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no fogo do eterno, no fogo do inferno. Essa pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Israel estava esperando o Messias, mas quando o Messias veio e se apresentou a eles, eles não conheceu, porque esperavam Jesus diferente. A Bíblia diz em Isaías 53, que não achou nele formosura alguma. Nós o reputamos por aflito de Deus, nós não fizemos caso por ele. Esse Jesus que as Escrituras diz, o homem quando olha para ele, não quer o receber, segundo a aparência, porque se for depender da aparência, e olhar para esse Jesus, ele vai confundir, pensando que esse Jesus é o mesmo Jesus que está pendurado lá no quadro, lá na onde, no quadro da sua casa, lá na igreja católica, onde está pregado aquele Jesus de olhos azuis. Mas não é esse Jesus que as Escrituras o afirma e o apresenta. Esse Jesus foi machucado, foi ferido, foi transgredido pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Nós o moímos, nós não fizemos caso dele, e até hoje muitos não fazem caso dele. Mas ele vai voltar brevemente com poder e grande glória, e a Bíblia diz que todo joelho dobrará, e todo olho verá, e toda boca confessará que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus, ele é Senhor para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo falou que ele é campeão dos campeões, vencedor dos vencedores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o autor, ele é o princípio e é o fim, não há outro além dele. O profeta Isaías falou: não há Deus semelhante a ti. E o próprio Deus fala: não há outro Deus que eu conheça semelhante a mim. Porque Deus não dá a sua glória a ninguém, e nem o seu louvor às imagens de escultura. Tudo que parte além do que está escrito é procedência do maligno. Tudo que passa além do que aquilo que Deus deixou escrito para que nós examinasse é invenção dos homens, é invenção humana. Você não vê como as igrejas inventaram? A igreja católica, a principal corrupta dos corruptores, a mãe das rebeliões, a mãe das prostituições, de todas as abominações da face da terra. E a Bíblia apresenta essa igreja como assentada em muitas águas. Está assentada nas 7 colinas, que são 7 montes. Lá em Roma está as 7 colinas. E esta igreja, o Vaticano, está acentuada bem entre uma dessas colinas. Isso é a palavra de Deus que está se cumprindo. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, para que você não seja enganado mais por esses homens corruptos de entendimentos e privados de toda a verdade.
O apóstolo Paulo fala que eles aprendem tanto, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe quando o homem vai conhecer esta verdade? Quando ele se humilhar perante o Senhor Jesus Cristo, se curvar diante dele e o adorar pelaquilo que ele é. Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Temos que reconhecer Jesus não como aquele simples menino que nasceu numa manjedoura, mas como o Senhor dos exércitos, o Emanuel, o Deus conosco, que veio até esta terra e assim fez tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, porque ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E o apóstolo Paulo falou que ele é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é o amor. O fim da lei é Cristo. Por isso nós não estamos mais debaixo da lei. A lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei você conhece o pecado. Se não existisse lei, nós não conheceria também pecado. O apóstolo Paulo falou. Mas a lei não é para os justos, mas para os injustos, para os infiéis. A lei de Deus é para esses que vivem uma vida profana, uma vida ingrata, uma vida sem afeição. A lei de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, é santa. E nesta lei, o justo tem prazer nela, de dia e de noite, pois tem prazer de meditar. Por isso que você vê o crente, quando ele não ora em casa, ele está orando em pensamento, em espírito. Quando ele não lê a Bíblia que ele tem em casa, ele está lendo aonde ele está, no trabalho, na rua, por onde quer que ele vá. Ele vai consigo, levando a sua preciosa, a virtude e o poderoso Evangelho. Quando ele não está em mãos, mas no coração está bem guardada, porque a Bíblia diz que nós devemos guardar esta lei na tábua do nosso coração. Porque vai chegar o tempo, como lá na Síria já chegou, lá nos países mais terríveis da face da terra, tem chegado, que não pode sequer andar com a Bíblia, não pode sequer falar de Jesus. Estão proibindo o Evangelho de ser propagado em todos os cantos, mas não tem como parar esta virtude e esta obra poderosa do Espírito de Deus. Porque se o homem calar a boca do homem, a Bíblia diz que Deus levanta e suscita das pedras filhos a Abraão. Então não pode o homem querer colocar fim na obra de Deus, porque o homem estará combatendo contra o próprio Deus. Aí será mais complicado para esse tal homem. Igual o apóstolo Paulo, quando ainda era conhecido como Saulo, perseguiu, prendeu muitos, colocou muitos em retirada, colocou muito assombro entre o povo de Deus, e o povo ficava pasmado quando ouvia falar: Saulo, o grande perseguidor, está vindo aí. Ananias, servo do Deus vivo, quando ouviu a voz de Jesus em visão, o próprio Jesus falou para ele: vai até a rua direita e entra na casa e procura por um homem chamado Saulo de Tárcio, e lá você fala as palavras que eu mandei você falar para ele. Mas quando ele ouviu de Jesus falar isso, ele falou: mas Senhor, muito tenho ouvido acerca deste homem, ele tem carta dos principais para poder colocar em prisão quem ele quer, principalmente o povo, os santos servos do Senhor. Ele tem autoridade para fazer o que bem quiser com o seu povo. Mas Jesus falou para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Você vê que Jesus, quando ele fala para Ananias em visão, o quanto Paulo deve padecer por causa do nome de Jesus. E por que que hoje os evangélicos, os pastores, estão tirando esse princípio, tirando e arrebatando do conhecimento do povo a esta palavra que Jesus orientou ao seu servo Ananias para designar ao apóstolo Paulo, que futuramente seria conhecido? Porque hoje está pregando que Deus vai te livrar da tentação que você passa, que Deus vai tirar dessa provação que você está passando, que Deus vai te abençoar, vai te honrar materialmente e espiritualmente. Mas não é isso que Jesus falou quando Deus mandou Ananias ir até o apóstolo Paulo, ainda conhecido como Saulo de Tárcio. Temia, destemido por muitos, e principalmente pela igreja de Deus.
Porque se pregar hoje isso na igreja, os que dizem que tem Deus no coração, que segue a risca a esta palavra, serão os primeiros a negar e sair como aquela multidão quando abandonou Jesus por ouvir um duro discurso da boca de Jesus. E a multidão falou: quem poderá o ouvir e suportar estas palavras? E a multidão o abandonou Jesus. Estava até procurando Jesus, até quando Jesus estava fazendo multiplicações de milagres, estava multiplicando pães e peixes. Aí a multidão estava atrás de Jesus. Mas quando Jesus falou: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não tendes paz comigo, a multidão saiu para um lado e foi embora. E os 12 ficou lá olhando. E Jesus virou para eles e perguntou: não quereis vós também com eles? Aí o apóstolo Pedro, que pela terceira vez vai dar uma resposta em representação a todos os demais apóstolos, dizendo: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna, mestre? Porque nós temos conhecido e crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro mais uma vez revelou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta revelação, Jesus falou para Pedro: não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas foi o meu próprio Pai que está nos céus que te revelou. O homem só conhece Jesus através do seu sangue, através da fé que vem dele. O homem só conhece Jesus pela fé, porque pela fé Abraão ouviu a voz divina e saiu em obediência aonde Deus iria o levar, à terra prometida. Pela fé os profetas ouviram a voz do Senhor e obedeceram e saíram em destino aonde Deus havia os mandado ir. Você quer ver Jesus? Então começa a ler as Escrituras, começa a se aprofundar nelas, começa a examinar de dia e de noite, começa a ter prazer nesta palavra, para que Deus venha se manifestar a você através do seu Filho. Porque Jesus falou assim: ninguém vê ao Pai senão ao Filho, e ninguém vem ao Filho senão ao Pai, e aquele a quem o Pai o quiser trazer. É Deus que mostra o seu Filho, é Deus que revela o seu Filho através da sua palavra. Ninguém conheceu a Deus na sua sabedoria, o apóstolo Paulo falou, mas Deus se revela pela loucura da pregação. Querem ser crente em Cristo Jesus? Seja louco. O mundo é louco por futebol, o mundo é louco por cachaça, o mundo é louco por sexo, por maconha, por bebida, por cigarro, por prostituição. Mas se você quer ser louco por Deus, então larga a mão de tudo isso e seja louco por amor a Cristo. Em 1 Coríntios 4, versículo 10 está escrito: somos loucos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Somos loucos pelo nome do Senhor Jesus. Enquanto o mundo está aí atrás de futebol, atrás de novela, atrás de filmes, atrás de cinema, estamos aqui anunciando a salvação. O nome de Jesus, que tem poder de perdoar pecados, de redimir a alma pecadora, uma alma regenerada em suas mãos. Por isso que eles perguntavam para Pedro: em que autoridade e em nome de quem vocês fizeram este feito, este milagre? E eles falaram assim: a esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, seus hipócritas, seus mentirosos, raça de víboras. Aqueles homens pensavam que tinham uma religião, que estavam servindo a Deus. Aqueles homens cuidavam que estavam em risca a lei de Moisés, estavam seguindo a obediência de Deus, mas eles estavam descumprindo e descontrariando toda aquela palavra que Deus deixou escrita através do seu servo Moisés. São os piores, são os falsos profetas e os doutores da lei. Esses são os piores, porque os falsos profetas vêm vestidos como ovelha, em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, são cruéis. E a Bíblia diz que eles são como sepulcros caiados. Tem uma lábia boa, tem uma palavra muito persuasiva, uma palavra muito meiga, muito agradável, mas por dentro está o veneno. Por dentro está a artimanha deles, de poder colocar esse homem e fazer dele 2 vezes mais filho do inferno, porque é assim que os fariseus fazem. Mas Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. A Bíblia diz que quem come deste pão e bebe dessa água, tem a vida eterna, tem parte com ele, tem comunhão com ele.
O mais importante